Sejam bem-vindas ao Maternar Sem Fronteiras, um espaço criado por mães brasileiras que vivem no exterior. Eu sou doutora Nathalie Levi Duarte, pediatra e orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2024. Eu sou Manuela Silveira, orientadora parental, morando nos Estados Unidos desde 2009. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, real e muito presente na vida de quem materna longe da rede de apoio: o uso das telas na infância. Esse episódio não é sobre demonizar telas e nem romantizar uma maternidade impossível. Também não é sobre incentivar o uso excessivo de telas, mas é sobre a realidade, sobre mães, nesse caso, expatriadas, que muitas vezes cozinham sozinhas, trabalham sozinhas com os filhos presentes, atravessam doenças, né, sem ajudas, criam filhos em outro idioma, outra cultura, sem os avós ou a família por perto, né, sem vizinhos de confiança e sem pausa, né? É dentro dessa realidade que a gente quer conversar como usar as telas de forma mais consciente, mais intencional e até a nosso favor, na medida do possível. Para isso, convidamos a Bruna Garossino, que apesar de não ser mãe expatriada, é mãe solo, é educadora parental, também formada em educação positiva, com foco na infância e adolescência, especialista em sono infantil, com ênfase em apego seguro, especialista em tecnologias digitais na infância e na adolescência. Também especializada em dependências tecnológicas e certificada em neurociência do trauma na infância. Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente Ai, hoje. obrigada, Manu. Obrigada, Nath, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema e falar sobre caminhos de possibilidades, né? Como você lindamente trouxe, o nosso intuito aqui não é gerar culpa nem desconforto, mas tentar ajudar essas famílias a viverem o melhor possível de acordo com a sua realidade. E eu acho que a minha história, ela casa com mães expatriadas, né? A realidade de mãe solo, sem uma família próxima, sem uma rede de apoio estruturada, me coloca no mesmo patamar da grande maioria de mulheres como vocês, que precisam estar num outro país ou num outro continente, numa outra cultura, num outro idioma, precisando encontrar equilíbrio para vocês darem conta do que é possível. E as telas acabam sendo, em muitos momentos, uma rede de apoio para todas nós. Então, o intuito é a gente poder pensar em caminhos possíveis. Claro, a gente tendo a consciência da necessidade de cuidado, mas encontrar um jeito menos pior desse uso de telas. Legal, eu conheço tua trajetória porque eu comprei o teu curso, né? Tu tem alguns cursos além de trabalhar como educadora parental, então eu conheço um pouco, mas fiquei curiosa a que te levou a buscar essas especializações em tela, né, em Veio da minha tecnologia. história, né, eu falo que eu me auto-intitulo da mãe do desconhecimento, né, eu sou praticamente mãe solo desde sempre e fui a criança que cresceu na década de 80 com a TV ligada o tempo todo. Depois de muita terapia, hoje eu acho que eu entendo que a TV ficava ligada para preencher espaços, preencher vazios, para que eu não me sentisse tão só, e esse foi um padrão que veio acompanhando a minha vida toda. Então, quando o meu filho nasceu, o Natan, não enxergava nenhum problema, em ter a TV ligada, muito pelo contrário, né, eu achava ali a galinha pintadinha, os vídeos bonitinhos, coloridos, com cantigas revisitadas, né, desconstruídas das cantigas de quando eu era criança, então ele foi a criança que praticamente desde recém-nascido tinha uma TV ligada. Né, a TV me acompanhava nas noites infinitas ali da amamentação, da privação de sono, e eu só fui ter acesso à informação, ou talvez a informação veio antes, mas eu não estava aberta para ouvi-la, quando o Natan estava para fazer quase 6 anos. E daí eu fiquei inundada pela culpa, me senti a pior mãe do mundo, e falei: "Meu Deus, está tudo errado, o que que eu fiz com esse menino?". E passado esse primeiro momento dessa culpa, eu acho que um pouco pela maternidade solo, não dá para eu ficar parada, sabe, muito presa naquela emoção paralisante. Daí eu falei: "Bom, não dá para voltar atrás, né, não dá para rebobinar a fita, mas dá para eu reescrever essa história". E na época eu já estudava sobre parentalidade,
Então eu fui trazendo mudanças com base de tudo que eu já vinha estudando sobre apego seguro, sobre educação positiva, sobre disciplina positiva, e daí eu senti uma necessidade grande de mergulhar nessa temática, primeiro para ajudar a minha casa, primeiro para eu entender o que que eu não podia cometer mais de erros, ou que eu poderia reescrever. Então eu falo que o assunto telas, ele vem de uma dor muito profunda do meu maternar. E eu acho que eu sou a prova viva que dá pra gente mudar a história no meio do caminho, e encontrar uma sabedoria com relação ao uso, mesmo para quem chegou num padrão crítico, como foi o que aconteceu aqui na minha casa. Tá. E quando o Natan tinha, então, 6 anos, você se recorda como que essa informação chegou até você? Da tela? Foi uma Che busca ou foi uma orientação de alguém? Como é que foi isso? Foi um feed qualquer no Instagram que apareceu. Eu já estava no processo de mudança de carreira, né, tinha decidido sair da área ambiental e começar a trabalhar nessa parentalidade, então eu estava estudando muito e chegou um conteúdo, eu não me lembro da onde veio, mas chegou um conteúdo que falava sobre o tempo de tela, né, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ali eu paralisei mesmo, porque falava que uma criança, até 2 anos tinha que ter zero acesso de tela, e eu falei: "Meu Deus do céu". E ele na época com 6, né, tinha acabado de fazer 6 anos, a recomendação era de no máximo 2 horas por dia. E daí eu lembrava, eu falava: "Gente, quantos finais de semana chuvoso que eu talvez estava ali no meu modo sobrevivência, tentando cuidar da casa, tentando descansar de uma semana maçante, que a TV ficava ligada da hora que a gente acordava até a hora de dormir. Então, facilmente o Natan ficou, sei lá, mais de 6, 7, 8 horas na tela, muitas vezes. Então, essa informação que chegou e me fez despertar, sabe? Sim, sim. É interessante, na minha prática clínica, né, eu sou pediatra e sou ebiatra, né, e é muito interessante porque primeiro é essa coisa da informação. Às vezes a gente acha que isso está muito claro para grande parte da população, mas não está ainda. Então, e você vê, assim, as realidades de cada família, né. Então você tem a vida da expatriada, que não dá conta, mas você tem a vida de muitas mães solo, coisa, assim, que até é interessante de trazer, muitas vezes a mãe fala: "Não, ele está muito pequeno para ir para a escola, eu quero mantê-lo em casa comigo". Às vezes é uma mãe que trabalha home office, né. E aí, com todo esse circuito ali de casa, essa mãe ela acaba, né, deixando essa criança na tela, achando que é uma melhor opção do que essa criança esteja na escola, porque de alguma forma ela está protegida, né, nesse ambiente de casa, né. Muitas vezes ela é assolada por essa surpresa: "Gente, eu estou fazendo de tudo para proteger essa infância e na realidade eu não estou provendo, né, aquilo que seria o mais ideal, né, e o mais carregado ali de sentido, pra aquela infância". Então é muito interessante que eu acho que, assim, a nossa responsabilidade inicialmente é de trazer orientação, né, e sem o julgamento, porque é aquilo, no mundo ideal é zero tela até os 2 anos, mas no mundo real, muitas vezes aquela família não vai ter possibilidade de ser zero tela. Então queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga isso depois de toda a sua, todo o seu estudo e toda a sua informação do digital, como que é o seu perfil, assim, de orientação mesmo, assim, quando você identifica que é um problema, né, e que você tenta remanejar de uma maneira suave. Nath, sabe uma coisa que eu acho super importante, né? Eu acho que é natural quando a gente se depara com essa informação, a gente no primeiro momento fica ali paralisado, mas eu gosto de pensar que a culpa pode ser um farol também para nos direcionar outro local para enxergar. Então, por exemplo, a Bruna hoje, meu filho está com 10 anos. Vamos imaginar que eu soubesse tudo que eu sei hoje quando eu estava gestante. O Natan com certeza iria ver tela antes dos 2 anos, porque é uma rede de apoio muito estruturada e eficiente, né, para quem desempenha uma maternidade solitária ou com uma escassez de rede de apoio. A diferença é que eu usaria essa tela com mais intencionalidade, com mais estratégia, ela não seria
um ato automático que a gente faz, né. E isso vem da nossa história. E eu percebo hoje que a grande maioria das pessoas, tem uma resistência a acreditar que a tela, de fato, acaba sendo nociva usando em excesso por 2 motivos, né, essa famosa normalização do que a gente viveu, então: "Ai, eu cresci na frente da tela e não sou dependente, não sou viciado", daí vai ver no celular, tá 12 horas conectado, eh e também com falsos discursos de fundo pedagógico, né. Então hoje a gente vê tudo justificando que tem uma pegada pedagógica. "Ah, então vamos lá ver o Bob e o Trey no YouTube, porque ele vai aprender inglês. Olha que lindo, gente, ele nem sabe falar mamãe, mas ele já fala dog", né. Ou "Ai, não, tem uns joguinhos maravilhosos, porque está estimulando". E daí quando a gente vai estudando a fundo, né, sobre desenvolvimento e a neurociência, a gente vê que não é bem assim. O que eu gosto de trazer para as famílias é a gente seguir um pouco do que a Academia de Pediatria do Reino Unido traz. Eu falo que eu acho que dessas grandes referências de limitação, de recomendação de tempo, é a que eu percebo que é mais flexível, porque ela convida a gente a enxergar o ser humano mais integrativo, como um todo. Então é aquela história, pensando no universo de um dia de 24 horas, né, considerando que a gente deva dormir lá de 8 a 10, 12 horas por dia, depender, né, de cada indivíduo, a cada fase do desenvolvimento. E daí o restante do dia, quais são as atividades que compõem esse indivíduo? Então vamos pensar naquela mãe expatriada que escolheu não colocar o seu filho na escola, né, nos seus primeiros anos de vida, por uma proteção, por entender essa necessidade dessa proximidade, desse apego. Então, ela vai entender que tem o horário dos cuidados pessoais, da higiene, da alimentação, entendendo que a alimentação é um convite de conexão e de relação, então que a gente não tenha telas nesse ambiente, né. No último do caso, deixar ali uma playlist rolando, né, uma música ambiente, mas ser um convite de relação e conexão para a criança fazer parte da construção da refeição e não propriamente dito só do comer, né, mas vamos fazer junto a comida e trazendo para a criança uma oportunidade incrível dela ir adquirindo essa habilidade do cuidado, dessa grande experiência da vida, né, de tocar no alimento e ter uma relação diferenciada. Então, nesse universo da vida do dia, que ela já deveria ter, né, atividades estruturadas, por mais que seja uma criança que não tem atividades extras, que não vá para a escola, a gente entender que existe um equilíbrio. Então, assim, tem o tempo do brincar livre, tem o tempo da natureza, né, tem o tempo de uma atividade motora, que ela vai se movimentar, que ela vai gastar energia, que ela vai correr, pular corda, escalar, plantar bananeira, ser criança, né. Vai ter o tempo de interação e conexão com os seus cuidadores, com as pessoas que fazem parte da sua realidade. Então, se esse indivíduo eu consigo construir um equilíbrio em todas essas esferas e pontualmente colocar a tela em momentos mais esporádicos, mais intercalados, é um cenário menos pior. Mesmo considerando que a gente não vá seguir mais ou menos a média de recomendação que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem nos Estados Unidos, né, com a Associação a Academia Americana de Pediatria ou a ONU propriamente dito, né. Então é tentar encontrar um equilíbrio, é como se a gente fosse imaginar uma roda de atividades, né, não tem aquela roda da atividade da raiva que a gente às vezes começa a construir com a criança, de uma forma lúdica, desenhar tudo aquilo que a gente pode tentar fazer para fazer com que a emoção caminhe por nós de uma forma mais organizada, né. Ah, encher bexiga, pular bola, apertar massinha, fazer algo similar também para o dia dessa criança. Hoje mesmo eu estava atendendo uma mãe que não é expatriada, mas que o esposo vai ficar um mês fora, vai para os Estados Unidos, e ela falou: "Bru, eu vou virar mãe solo, e eu trabalho em casa, como que eu vou fazer?". E a gente foi construindo justamente nisso, de tirar o automatismo de entregar a tela a qualquer momento, como o primeiro recurso para ocupar e entreter essa criança, e a gente começar a pensar que a criança não precisa ser distraída, que a própria vida acontecendo já é um grande laboratório e que quanto menos tela ela fica, conectada,
mais ela se abre para esse movimento de ver a vida acontecer. Até um exemplo que eu trago muito, minha mãe mora eu moro longe, né, da minha mãe, dá umas 8 horas de viagem, mais ou menos, de carro, e eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente viaja sem tela, né, na verdade só tem o GPS ali ou um Spotify, mas por quê? Porque foi uma construção. Então, assim, o banco de trás do carro ia cheio de bandeja de café da manhã, papel, massinha, tesoura, e às vezes eu lembro que eu falava: "O meu papel é oferecer repertório para ele". Para quando ele pegar e ficar lá entediado, eu mostrar para ele que tem um mundo de possibilidades. E quantas vezes a gente criou esse espaço e ele ficava, sei lá, 2 horas olhando pela janela. Olhando a simples mudança, sei lá, da vegetação. "Nossa, mãe, que coisa, como que é diferente a árvore daqui. Olha esse céu, olha aquela nuvem. Nossa, tem uma pessoa andando aqui. Ai, ali tem um gatinho". Então, ele se abriu para ver o mundo acontecer e a tela foi perdendo esse protagonismo. Mas é claro que ele entra como um recurso necessário, né. Então, assim, de uma situação de trabalho, uma reunião que às vezes você vai precisar aumentar a sua produtividade, né, garantir que essa criança não interrompa no momento muito crítico, você vai usar essa tela. Ela se torna um pouco mais eficiente do que só um ato de contemplar, porque a criança vai procurar você. Mas é o que a gente fala, a gente começar a sair do automatismo e oferecer a tela de fato quando a gente não tiver mais nenhum recurso. Ou quando a criança perguntar. Porque eu percebo muito que às vezes a criança nem quer, mas o nosso automático criei essa trilha neural, né, cheguei e vou ligar a TV, mas tipo a criança nem quis a TV, né. Uhum. É, o que eu falo é assim, né, tentar minimizar os danos, né, então essa parte eu acho que, assim, é muito mais fácil você construir com o mínimo de tela possível, do que acabar como no seu caso, né, que lógico não foi uma opção, foi como as coisas, né, seguiram, mas eu falo assim, eu quando eu faço orientação de redução de tela para algumas crianças que, assim, a média que eu vejo nos meus atendimentos é uma média, assim, altíssima. Eu tô falando de 6 a 8 horas e normalmente não é tela fixa, né, é o iPad, é o celular. Queria até que a gente falasse um pouquinho disso, porque o conceito que eu tenho é que vamos minimizar os danos. Então a televisão, que ela é mais estática, né, ela é menos pior do que aquela coisa que acaba sendo um prepulsor de ansiedade, né, que quando você está ali no celular, essa criança fica 10 segundos, ela muda, ela fica 20 segundos, ela muda, ela então isso, além de ser um estímulo, né, pela tela por si só, ela é um gerador de ansiedade muito maior do que você colocar, por exemplo, uma coisa que tenha uma duração um pouco mais prolongada e que ela seja meio que obrigada a aguardar, a esperar, né, enfim. Então, esse tempo de tela excessivo, né, voltando no que eu queria dizer, o ficar sem, depois de estar acostumado a ter muito, eu vejo as cenas de abstinência, é assustador, assim, é muito difícil para a família dar conta de manter o projeto. Redução de tela, quando você já está nesse nível de abstinência, porque a criança fica irritada, a criança fica agressiva, a criança fica irreconhecível. Você tem que passar por esse período e incentivar a família: "Olha, isso vai ser um período de algumas semanas, é difícil para caramba, uma coisa que, você não vai reconhecer seu filho, vai ter momentos que você vai falar: 'Toma logo essa tela', porque você não vai aguentar aquela pressão, mas que é toda uma reeducação. Então, contar um pouquinho sobre sua experiência com o seu filho, foi uma coisa que teve uma abstinência ou foi mais suave? Eu acho que foi mais suave, assim, eu percebia mais, o impacto quando eu despertei, do uso mesmo, enquanto usava. Então, por exemplo, dentro do meu desconhecimento, eu não dava jogo, né, então meu desconhecimento permitia ali 99% das vezes era num televisor, porque sim, né, a gente recomenda que a criança não tenha acesso a nenhum dispositivo móvel, inclusive, aumenta o nosso nível de dependência justamente por essa flexibilidade
de levá-lo para qualquer lugar, além de não ser um equipamento ergonômico, né, que fisicamente também vai gerando impacto na mão, na postura da criança, na visão. E também diminui a chance da gente poder monitorar, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: hoje a tela, predominantemente, ela está conectada à internet. Então, se a gente tem um universo de 8 bilhões de pessoas, aonde praticamente o mesmo tanto de pessoas têm conectividade à internet, eu não tenho controle do que acontece nessa grande engrenagem de bilhões de pessoas. Então, um aparelho que está num cômodo, de livre acesso para todos, nunca no quarto, que está, sei lá, na sala, né, um televisor, né, do tamanho que for possível, mas que eu consiga ver, diminui, o risco dessa criança e desse adolescente também de desenvolver a dependência, porque ele está vendo o mundo ao entorno, eu lembro que o meu filho, ele ficava com a TV ligada, mas assim, ele pegava os carrinhos e empilhava no sofá, então tava a TV ali, mas ele também estava fazendo alguma coisa, né, ele estava brincando meio não brincando, daí às vezes ele parava mais, porque aquilo captava mais atenção, ou ele se distraía com alguma coisa. O que eu percebi foi quando eu abri o portal para o tablet, né, que um amiguinho tinha, e daí, ai, olha, imagina, e daí minha mãe me deu um tablet para ele, e eu já tinha dado já uma limitação que era tipo 2 vezes na semana, 1 hora de jogo, e daí aquilo eu vi, assim, a irritação dele ir para uma outra estratosfera e, além disso, ele deixou de viver no momento presente. Ele vivia no fantástico mundo da lua. Então ele jogava no sábado, era terça-feira, ele estava viajandão, assim, ele não dava conta de acompanhar as coisas. Então, eu não senti tanto, mas é muito comum as famílias, trazerem essa questão de dependência. Um fator que eu acho que ajudou muito, como eu estudava parentalidade, eu decidi que eu tinha que fazer também de uma forma gradativa, não dava para eu simplesmente deixar o menino que cresceu entendendo que a TV ficava ligada o dia todo, e de uma hora para outra, não, agora é 1 hora de tela por dia. Então a gente foi fazendo um movimento gradativo, e o que eu acho importante, que diminui um pouco dessa intensidade da abstinência, considerando que cada ser é único, cada criança é única, né, a depender principalmente do que acessa, é entender que a tela saía, mas eu entrava antes da tela. Então eu não estava simplesmente, falando assim: "A partir de agora a gente vai diminuir pela metade e se vira, nem", não, né. Então eu me dediquei e me empenhei muito nesse primeiro momento a estar muito disponível para ele. Então eu aceitei que a casa ia ficar mais desorganizada, eu aceitei que o meu ritmo de estudo, né, eu estava vivendo uma transição de carreira, estudando muito, ia ser mais, desacelerado, que eu ia priorizar estudar quando ele estivesse dormindo, eh, ou de repente nesse momento de tela, né, e fui inventando o repertório. Então eu lembro que no começo ele ficava o dia inteiro falando: "Mãe, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? O que eu posso fazer?". E daí eu comecei a trazer a tela, do que ele gostava da tela para fora. Então, ele gostava muito de videogame, não tinha mais videogame, porque eu entendi e fui nomeando para ele, falei: "Vamos observar, filho, mas eu acho que tá demais", e eu tirei, né. E o meu discurso sempre era para ele: "Filho, não é o momento. Eu entendi que tá fazendo mal, não é você que tá com problema, mas isso tá te gerando um desconforto, então acho que a gente precisa estudar para quando você voltar a fazer ter um videogame, a gente fazer de uma forma mais eficiente". E daí ele foi ter o videogame dele com 8 anos, que foi também na TV, um videogame mais antigo, da minha época, tipo joguinho 2D, né, mais analógico, e que tem pause, gente. Ele dava pause e parava o jogo, não é o de agora. E além disso, e daí eu comecei a investir em papelaria, né. Daí o que mais tinha na minha casa era papel, cola quente, caixa de papelão, daí ele começou a criar os jogos dele. E daí foi uma coisa, assim, incrível, eu falava: "Gente, esse menino estava aí o tempo todo e eu não via". Então, eu não endemonizei a tela, tipo: "Nunca mais". Não, mas a gente foi criando estratégia. Então eu lembro que ele gostava do Redball, que era o joguinho que ele tinha no tablet, e daí ele começou a fazer o Redball no papelão.
Ele fazia no sulfite, então ele recortava e daí ele fazia a fase do videogame, ele jogava o videogame no papel, né. Então foi um processo, mas eu acho que também muito do que me ajudou foi todo esse conhecimento em parentalidade, porque eu entendia que o comportamento era comunicação e ele estava intoxicado. Então, né, essa abstinência é um pedido de socorro. E o que eu sempre trago para as famílias, se é difícil tirar da tela uma criança de 6, 4, 7 anos, e o adolescente? É muito difícil. Hoje, meu filho com 10 anos, sofre muito por ser o único que. Então é o Ok. único que não joga Roblox. E daí a gente tem conversas muito honestas, eu falo: "Filho, eu trabalho com isso, já pequei lá atrás". E daí eu digo: "Não é agora, mas a gente quer saber do que se trata? Vamos ver junto, vamos estudar comigo, vem cá. Ah, mas eles estão falando disso". "Tá bom, vamos ver junto, eu vou te mostrar para você entender o que eles falam, para você fazer parte". E daí eu escuto muito assim, sabe: "Meninas, mas poxa, ele precisa pertencer e precisa mesmo. É cruel eu ter que ceder por um valor tão importante para ele pertencer, para um mundo adoecido", porque é um adoecimento muito grande. E daí é aquela analogia, eu sei que os amigos todos estão fumando, então eu vou deixar ele fumar porque ele precisa pertencer? Não, eu vou mostrar o que é cigarro, vou falar sobre o cigarro e vou explicar que não é o momento, que se ele quiser na fase adulta, né. Então é um pouco desse lugar de também construir esse diálogo honesto com essa criança, com esse adolescente, mas mais do que isso, a gente também mudar, porque não fazia sentido, eu diminuir a tela dele e eu querer continuar maratonando a minha série. Tanto que quando entrou essa fase, eu acho que eu fiquei uns 2 anos praticamente sem ver nada. Porque todo mundo falava: "Nossa, tem uma série maravilhosa", daí eu falava: "Quantos episódios?", daí eu falava: "Não vou entrar num trem que tem 8 temporadas", entendeu? E então eu parei mesmo de ver para ter uma coerência com o que eu tentava praticar. Então ele precisava diminuir, eu não tinha escolha de diminuir, porque hoje é uma ferramenta de trabalho para nós, né, nos conecta, faz a gente estar aqui, tem um lado extremamente positivo. E daí eu acho que é uma sugestão também para quem não vai conseguir trabalhar um tempo mais adequado, usar a tela como uma ferramenta e não só um entretenimento. Então, vou comprar um curso de desenho, né, vou comprar um curso de crochê, para que essa criança, esse adolescente vá adquirindo outras habilidades, ele vai continuar na tela, né. A gente vai intercalar a tela do de um conceito, né, Manu, que eu coloco lá muito no grupo, que é categorizar o que pode sempre, o de vez em quando, o de vez em nunca e o que não é o momento. Né. Então, ele tinha os conteúdos que ele podia sempre, que era liberado ele ver dentro da limitação. O YouTube entrou no lugar do de vez em quando para o de vez em nunca. E daí eu mudei a regra: "Filho, o YouTube só comigo", porque o YouTube, ele é incrível. Agora a gente está maratonando o Manual do Mundo, que é um canal maravilhoso para toda a faixa etária, pra família ver, meio cientista ali, vai desmistificando as coisas. Então, quando, por exemplo, eu sei que ele vai precisar ficar mais tempo do que o ideal, daí eu falo: "Filho, você já assistiu o conteúdo do entretenimento? Vamos então encontrar um conteúdo que vai agregar valor na sua vida? Vai agregar um conhecimento? Vamos ver um documentário? Vamos ver uma série mais informativa, né, vamos assistir lá um vídeo de como montar o cubo mágico". Ele ficou, lembro que ele ficava horas vendo vídeo e hoje ele monta cubo mágico. E daí quando ele aprendeu a montar o cubo mágico, ele nem lembrava que tinha TV, que ele podia ter 1 hora de tela. Por quê? Porque ele estava ali num mundo incrível, que só aconteceu porque a gente começou a colocar momentos específicos para que pudesse usar. E na minha prática hoje com as famílias, é lindo de ver esse movimento. Para quem consegue sustentar e se acolher, né, nesse desconforto, nessa dor da crise, do questionamento, de às vezes ouvir coisas horríveis deles pra gente, quem passa por essa onda mais intensa, vai viver uma calmaria totalmente diferente depois.
um grande desafio, né, é essa questão do que você tocou, do pertencimento. O meu filho está com 10 também, e a grande questão é assim, o quanto que você libera, né, pra que faça parte. Por exemplo, principalmente numa situação de expatriação, o que que acontece? Você tem muita reunião nas casas, né, muito mais do que como é no Brasil. É um pouco diferente. E essas reuniões, o que que acontece? Você mistura crianças de todas as faixas etárias, você não tem um nicho ali que é a mesma faixa etária. Eram encontros que você tinha ali dos 2 anos aos 15 anos, as mães amigas se encontrando numa situação, né, de comunidade brasileira, e o acesso, né, de grande parte dessas crianças adolescentes ao digital. E como que você, negocia isso, né, nesses encontros, né? As suas inadequações, porque o menino de 15 anos está vendo um conteúdo. Eu vivi situações desconfortáveis, né, do meu filho chegar em casa para mim, a gente tem né, uma coisa muito aberta, enfim, e falar: "Ah, mamãe, preciso te contar uma coisa que aconteceu lá no", né, ele teve acesso a informações que não foram adequadas para a faixa etária dele, mas qual que é o limite também? E não foi errado desse adolescente entrar em contato com isso, mas como que você protege, como que você blinda? Muitas vezes você está ali no mesmo cômodo e você não está, às vezes, se dando conta, né? Então, se essa informação não tivesse chegado através dele, eu jamais imaginaria que esse conteúdo tivesse circulando. Era mostrando uma coisa da namorada, o que escreveu, o que fez, o que e isso para mim é muito desafiador. Como que você orienta o seu filho, a ter esses limites, né, de olha, o que o amigo de 15 anos está assistindo, não é um conteúdo que é para você assistir, né, porque tem coisas que escapam, né, então você está falando de faixas etárias muito diferentes, com conteúdos muito diferentes e acessos no mesmo local. Como que você negocia isso, assim? Nossa, que Difícil. difícil, Nath, um abraço, porque olha, eu me sinto muito desconfortável também quando a gente está em lugares, né, aqui no Brasil a gente não tem essa conexão tão fácil, né, é difícil a gente construir até uma rede de apoio, esse lugar, tanto que eu tentava muito para as mães da escola do meu filho: "Gente, vamos pra pracinha, num parquinho", era sempre muito mais não do que sim, enfim. Eu sinto muito desconforto, a gente até o ano passado foi numa festa de aniversário que eu fiquei muito incomodada, porque do nada uma criança tirou um celular, ligou o Roblox e acabou a festa. E era uma festa que tinha campo de futebol, tipo, tinha acabou com a festa, sabe. O que que eu acho importante, e eu sempre falo isso, que eu não consigo trabalhar como especialista em dependência tecnológica se eu não olhar para a parentalidade. Porque é a minha forma de ver, então eu brinco que, assim, talvez eu sou uma das especialistas que rema contra a maré. Eu acho o controle parental importante para configuração de segurança, mas ele não garante nada, porque eu posso blindar o meu filho no meu ambiente. Então, em tese, na minha casa é muito blindado, é tudo muito bem configurado, é tudo muito bem construído, mas eu não tenho controle do outro. Né. Por exemplo, numa situação dessa, né, desse encontro, se eu estou num ambiente que eu conheço as pessoas, e talvez vocês sintam isso, né, pela nossa forma de ver o mundo, a gente meio que vai comendo todo mundo pela beirada, porque se a gente falar tudo que a gente estuda, entende, a gente não tem amigo. A gente vai comendo meio que pela beirada, vai aprendendo a falar quando perguntam. Se eu estou num ambiente desse, eu vou tentar ser a tia da recriação, eu sou a pessoa que vou levar a caixa de jogo de tabuleiro, eu vou me informar sobre jogo de cartas que vai dar para meio que incluir. E eu vou tentar trazer para essas mães que é um limite meu. Eu uso muito essa frase: "Gente, desculpa, eu tenho dificuldade com esse negócio de tela. Vamos tentar construir então hoje esse nosso encontro e sugerir para as crianças isso? Ó, eu trouxe isso e aquilo". Eu vou tentar fazer esse caminho, tá? Muitas vezes dá certo, outras não. E daí eu acolho a limitação do outro, que é inclusive uma frase que eu uso muito para o meu filho, que é antes eu falava assim:
Um exemplo, né, o amigo dele podia fazer alguma coisa, ele não, falava: "Essa mãe não sabe de nada", muito nesse lugar de criticar o outro. Eu falei: "Gente, não, não é sobre isso", porque eu também não sabia de nada. E daí eu comecei a mudar e falar: "Filho, eu não sei porque o seu amigo pode, mas eu sei porque que no momento atual não é possível. Então eu nunca coloco, tipo, você não vai, nesse momento não é possível", daí eu vou relembrando os motivos que me fundamentam sobre esse limite que eu dou. Mas sempre lembrando que ele tem todo o direito de todos os dias questionar e dizer que não é justo, que não está certo, e a gente vai tentar encontrar um denominador comum ali para todo mundo. Além disso, eu acho que a importância na qualidade da relação é o que vai fazer a diferença, que é o que aí aconteceu contigo, né. Seu filho viu algo, entendeu que era inadequado, gerou algum desconforto nele, porque uma criança de 10 anos não tem que ver coisas que jovens de 15 estão fazendo ou vendo, e ele sentiu segurança em você para chegar e falar: "Mãe, eu vi isso, e por que que ele fez isso?". Porque é uma construção de uma relação. E é uma educação não pautada no medo, é uma educação pautada no respeito, é uma educação pautada na confiança. Eu acho que essa é a principal ferramenta que a gente pode ter nesse mundo digital. A qualidade da relação, a qualidade do diálogo, né. Houve uma situação uma vez que ele viu algo e não me falou, ficou meio assim, daí ele depois falou, e daí eu perguntei: "Filho, mas por que que você não me falou naquele momento?". E daí ele travou, não sei. Daí eu fui tentando: "Vamos pensar juntos? Você ficou com medo?". E daí ele pegou e falou: "É, eu fiquei com medo de você não me deixar ver". Daí eu falei: "Não, se a mamãe permitiu, eu preciso saber para a gente aumentar a sua segurança". Não é sobre proibir, é sobre a gente recalcular a rota. Então, talvez, e óbvio que isso também deve ter vindo lá da história, que um belo dia eu tirei o videogame, quando ele era muito pequeno, porque foi necessário. E daí eu faço a minha meia-culpa também sobre a responsabilidade das minhas escolhas. Houve um impacto, mas é nessa construção de vamos encontrar juntos caminhos mais eficientes, né, para que eles entendam esse lugar seguro de trazer o que ele viu que é inadequado, né. E é um exemplo que eu dou, né, a gente tem filhos da mesma idade, eh que antes de eu deixar o meu filho um dia ir na sua casa lá no Aquários, né, em qualquer lugar, eu vou precisar ensinar ele o caminho. E quando eu vou ensinar o caminho, eu vou mostrar o caminho mais fácil, eu vou mostrar o caminho quando tá em obra na rodovia, eu vou mostrar o caminho para ir de ônibus, eu vou explicar o que pode acontecer no ônibus, de coisas boas ou de coisas que ele precisa estar atento. Então, conforme essas crianças vão crescendo, aos poucos, eu preciso, ajustando com a faixa etária deles, trazendo um pouco do que ele vai se deparar, para ele identificar aquilo como algo inadequado, porque talvez vai passar desapercebido, Sim. né. E daí como que eu vou entender que é um problema? É igual a analogia de falar para criança muito pequena: "Ó, não fala com estranho", mas daí eu falo bom dia para todos os estranhos da rua. Né, e daí ela não materializa aquela coisa, então é tentar ir construindo essa relação, e eu trago muito para isso, eu falo: "Eu sou adulta, então é mais fácil eu me posicionar e eu trazer um limite, do que eu exigir isso dele". Porque eu já estou trabalhada aqui no meu pertencer, né, de uma certa forma, ele não. Então para ele às vezes é difícil dar um limite, dizer: "Não, não quero, não vou". Então eu tento nesses casos falar: "Gente, vocês desculpa, eu tenho dificuldade. Ai, nossa", daí eu brinco: "Ai, gente, preciso fazer terapia, porque tá demais, tô ficando neurótica com isso". Entende? Então é um jeito que eu vou tentando burlar para mandar o meu recado para tentar proteger um pouco mais esse ambiente, né. Hoje, né, é um tema que eu trago muito, eu tenho uma preocupação com tela grande, porque eu acho que eles acabam deixando de fazer o que é legal de fazer, né. Então, é aquela coisa do tédio criativo, né, que parece que é um clichê, mas é real. Quando não tem tela, eles dão um jeito, eles se viram, eles vão brincar, né, com papelão, eles vão brincar, né, com outras coisas. E aí, eu sempre trago esses temas, né, lógico, às vezes fica bravo: "Poxa mãe, você deixa muito menos tela do que todo mundo", e tudo mais.
E um dia foi muito interessante, porque ele falou assim: "Nossa, mamãe, agora eu entendo o que você fala". Aí eu falei: "Que foi, filho?". Ele tinha o hábito de sempre ir na casa de um amigo e eles brincavam de tudo, de futebol, de jogo, era assim, o dia inteiro brincar livre, né, e muito ativos os 2 e tudo mais. E de repente esse amigo dele, ele resolveu não gostar mais de nada disso, porque ele ganhou um super videogame, uma super tela, e assim, o meu filho falou: "Mamãe, eu chamava ele para brincar, ele não queria brincar comigo, Perdeu o amigo, né. ele perdeu o amigo". Então ele falou assim: "Mamãe, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer". E agora ele compreendeu com a experiência. Ele me pontua, ele: "Nossa mãe, coitado, né, daquele menino, poxa, ele era tão legal, a gente brincava tanto". Então ele já tem um olhar que é um olhar, assim, de compreensão, né. É lógico que ele vai ficar bravo quando eu, né, não deixo o tempo que ele queria, não é que a gente tem uma aversão à tela, né, mas é o cuidado muito com o que é visto, então essa pegada, assim, de: "Ah, vamos ver um documentário ou vamos ver uma coisa, assim, né, que traga coisas positivas", né. Porque também, gente, o os videocacetada da vida, né, eu fico assim, eu falo: "Gente, a gente tá rindo de uma coisa que é", né, às vezes você pega, assim, as coisas no YouTube, né, que são situações ruins acontecendo com pessoas boas, e aí o que que você tá ensinando ali, né, de rir quando alguém cai, de rir quando alguém se machuca. Eu também tenho um pouco de, né, dessa preocupação, com o que está sendo consumido, né. É desafiador mesmo, né. Faz parte do cenário atual, então não é não ter, mas versão ali um pouco mais seletiva, né. Sim, sim. A gente precisa pensar que é uma margem da onde eles vão poder caminhando, né. Eu gosto muito desse conceito do "não é o momento". E, né, os nossos filhos vão crescendo e é muito legal, porque ele também se sente no direito e tem todo o direito de trazer questionamentos. Eu falo que a educação respeitosa ela nos amplia a ver, a não aceitação inicial de algumas coisas como positivo, ou seja, eu nunca quis um filho obediente. A nossa pauta aqui é o respeito, né, o respeito à vida, todas as formas de vida, todos os indivíduos. Eu já tive essa questão também da videocassetada, meu Deus, é divertido, mas alguém está sofrendo, alguém riu. É nessa base desses diálogos que a gente vai construindo com eles, ajudando eles a se tornarem seres pensantes. Esses dias eu vi eu preciso até me aprofundar no tema, que agora é umas gírias que a gente não dá conta, né, um tal de six seven, betinha, formar aura. Agora a E Aura tá agora ele me perguntou e eu falei: "Ai filha, a aura é a parte do" eu falei, não tinha nada a ver com o negócio. E daí ele falou: "Mãe, mas eu não tô entendendo". E daí eu falei: "Mas você perguntou para os amigos?". "Ai, eu fico meio sem graça". Falei: "Então vamos pesquisar junto". Daí a gente foi lá, pesquisou e tal, demos risada. Daí eu vi esses dias um vídeo de uma pessoa que eu gosto ali com a Nay Macedo e estava falando que essa, betinha, é um termo vindo do Red Pill. Red Pill é esse movimento contra as mulheres. E daí eu falei: "Opa!". E daí eu fui e conversei com meu filho, eu falei: "Filho, fiquei sabendo, eu preciso me aprofundar, a gente vai falar disso, mas esse termo, ele é falado, de uma forma popular para gerar uma expressão, mas quando você vai entendendo a fundo, ele tem um outro significado". Então, eu acho que esse papel dessa construção o que que é Betinha? no mundo do universo da machosfera, né, o homem macho é alfa e o ser inferior é beta. Então esse betinha que eles falam, tem uma cara, né, de um termo vindo ali desses grupos red pill. Então, é o que eu falo, a gente está aqui para pensar, né, igual, por exemplo, não dá para eu controlar tudo, né, ele vai gostar de funk? Talvez, gostava de rock pesado quando era adolescente, e você vai ver a tradução das letras e fala: "Jesus amado, eu ouvia Ozzy", sabe. Não é sobre proibir, mas é sobre ele compreender o que ele está falando. Né, para ele ter a escolha consciente: "Vou falar isso ou vou falar aquilo? Isso significa isso". Ajudar eles nessa construção dessas camadas. Eu acredito que a gente vá,
viveu uma revolução positiva, né, com relação a esses cuidados. Eu lembro que eu pensava: "Meu Deus, quando ele entrar no sexto ano vai ter celular dentro da escola", e houve esse avanço. Hoje não tem aqui, né, no Brasil, na escola, me deixou muito mais tranquila. A gente está tendo algumas mudanças na legislação, mas é muito pouco ainda, mas eu sinto que a informação devagarzinho está chegando, né, mas eu acho que é um movimento da gente repensar a forma da vida atual, né, o quanto a gente está desconectado da relação, da humanidade, porque a tecnologia, o celular, tudo é muito bom, né, tudo tem uma potencialidade muito boa, desde que a gente vá encontrando caminhos e sabedorias para usar. Então, por exemplo, a gente adora gato, né, tem uma dormindo aqui. De vez em quando a gente vai entrar ali no YouTube e vai pesquisar lá, vídeos de gatos, e daí a gente vai ver aqueles vídeos engraçados. Ele entra no de vez em quando, enche o nosso coração de alegria, a gente fica cheio de ocitocina, mas é um monte de videozinho curto. E daí a gente vai entendendo que não tem uma construção. Ele não tem rede social, mas daí a gente tem 2 rapazes que a gente segue que são influenciadores de gatos. E daí são coisas que a gente vai vendo pontualmente. Então eu vou mostrando um lado bom, muito pausado, para que quando chegar o momento dele, porque vai chegar, essa pequena construção ter sido estruturada, não quer dizer que ele vai ser o menino mais detox do mundo, não tenho como precisar, mas assim, esse ensinamento está sendo construído, né. E quando eles passam do tempo, até um tema que surgiu hoje no atendimento, né, eu falo assim, por exemplo, em tese o Natan tem 1 hora de tela durante a semana, né. E daí eu tento usar estrategicamente no momento do que o meu trabalho vai exigir uma dedicação maior ou quando eu for atender para ficar melhor para mim e para ele. E daí um exemplo, ele está assistindo uma série do Pokémon. Daí eu vou lá e trabalho com os pilares do apego seguro. "Filho, vamos ter previsibilidade? Você tem 1 hora de tela, cada episódio tem quanto tempo? Ah, 22 minutos. Eu não vou ser cartesiana de dizer é 1 hora e deu 1 hora, acabou. Não, filho, ó, 22, 20, 66 minutos. Então, assiste 3 episódios, quando acabar, daí a gente já pensa no que vai acontecer. Quando acabar, vamos fazer tal coisa, vamos colar o álbum da figurinha, nã a gente vai encontrando os caminhos. A maioria das vezes ele assiste os 3 episódios, ele desliga a TV e vai viver a vida. Mas às vezes não, porque ele é uma criança, o cérebro está em formação e às vezes, eu também não me atentei aqui, ele ficou 2 horas vendo. E não é porque ele é um menino mau, muito pelo contrário, ele só é uma criança, eu também. Quantos de nós às vezes entrou no Instagram para responder, fazer um post e a gente ficou lá? Né, então ter um pouco dessa leveza, sobre essa navegação também, porque não é sobre a perfeição, mas é encontrando. Eu acho que um ponto importante para as mães expatriadas, é a gente entender alguns mecanismos viciantes que são muito nocivos, para que a gente use, né, Manu, com mais intencionalidade. Então, por exemplo, eu vou tirar na configuração a reprodução automática, que é acabou um, já vai emendando o outro. Né, eu vou tirar a notificação daquele aparelho, sabe, eu vou intercalar um desenho talvez com mais estímulo por um com menos estímulo, né, então é tentando encontrar caminhos. Então assim, vai ter o acesso ali ao YouTube em algum momento? Não vai ter acesso a shorts, não vai ter acesso a vídeos curtos. "Ai, o brain rot, a novelinha das frutas está em alta", a gente vai sentar e conversar para entender o que é isso. E dizer: "Eu não dou conta", é trazer pra gente: "Desculpa, filho, eu não dou conta. Tá todo mundo falando sobre isso? Vamos ver junto, né. Você quer saber a cara lá do tal e fulano e ciclano, aquele jogo? A gente vai ver junto. Eu vou pesquisar com você, pra você saber do que se trata. Eu não dou conta, porque você é muito importante pra mim, e eu tô aberta pra gente negociar, e é aqui que a gente negocia". Então nesse universo de 1 hora de tela, quando o melhor amigo do meu filho vem aqui toda sexta-feira passar a tarde, eu deixo eles jogarem muito videogame. Por quê? Porque tá os 2 juntos, eles estão jogando junto, eles estão dando risada,
Daí eu não dou conta de deixar a tarde inteira, então eu falo: "Gente, tia Bruna não dá conta". Daí a gente traz um humorzinho, não dou conta. Então é assim, ó, 1 hora de jogo, Alexa, timer, ok, eles jogam 1 hora de vida sem tela. Então vocês podem jogar jogo de tabuleiro, Lego, conversar, desenhar, plantar bananeira, apertar os gatos. Depois de 1 hora, vocês podem assistir, jogar de novo. Então, não é uma rigidez absoluta, são flexibilizações que a gente vai entendendo, formas possíveis. Por quê? Porque ele já tem que aceitar um monte de não que ele não faz parte. Eu não dou conta do jogo online, porque eu sei da engrenagem que está por trás disso. Mas eu vou dar conta de promover, então, uma vez ou outra, do meu filho ter o direito de jogar o dia inteiro, com intervalo, porque ele está com amigo, né. Nas férias, a gente vai conversar e falar: "Filho, normalmente é 2 vezes na semana, videogame 3, né". E daí ele fala: "Eu queria mais. Vamos tentar? Vamos fazer um teste?". E eu sempre trago algo assim: "Ó, vamos observar como vai estar funcionando?". Porque daí eu vou ver, o que que você está fazendo depois? Você continua lendo? Você continua, vivendo, sabe, olhando para a janela sem achar um problema olhar para a janela? Não, tô vendo que você tá com muita dificuldade de manter o momento presente. Eu acho que não tá funcionando nas férias jogar todos esses dias. Vamos recalcular, né? Então eu acho que é um pouco nesse lugar de presença e observação, trazendo os conteúdos que a gente vai tendo, e nos nutrindo de conhecimento. Porque é o que eu falo, quando a gente abre espaço para o conhecimento, a consciência vem. Porque, em tese, para todos nós, os nossos filhos são os seres mais preciosos da nossa existência. E eu acredito que a grande maioria dos pais fazem de tudo para o melhor para os seus filhos, mas esse de tudo está inundado de desconhecimento. E a gente peca sem saber. Então que quando a gente, deixar a informação chegar e tocar, e a gente tem um grande papel nisso de tentar trazer esses assuntos, né, meninas, de uma forma que toque no coração das pessoas, pra que elas decidam reescrever a história. Porque a gente pode reescrever essa história a todo momento. E um bom livro, uma boa história, ele é cheio de altos e baixos. Tem dias melhores, tem dias piores, mas o sol sempre vai brilhar no dia seguinte ou daqui uma semana, ele não vai falhar. E é sobre isso no nosso maternar com os nossos filhos e também no uso de telas, né? Com certeza. Incrível, muito obrigada. É sobre conexão, pra saber que nem sempre vai ser fácil, exige um pouquinho de trabalho. Tá. Eu uso uma frase que é assim, tipo, se não quer ter trabalho, não tenha filho, não tenha plantas e não tenha bichos. Porque dá trabalho. Cuidar é uma dedicação, é um trabalho, né. E entender que esse trabalho, ele vai ter um resultado lá na frente. Então que a gente resolva viver esse trabalho da melhor forma, se apoiando de pessoas que vão nos nutrir nessa jornada, né. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Que agradeço, Incrível. meninas. Obrigada por estarem com a gente. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com outras mães que também estão maternando longe de casa. Nos acompanhe aqui no canal e nas redes sociais para continuar essa troca. Queremos lembrar você de que não está sozinha e que é possível maternar com mais leveza entre culturas e fronteiras. Até o próximo episódio.